Olá! O programa desta semana é sobre o Código de Defesa do Consumidor. Criado em setembro de 1990, ele completa 23 anos com avanços, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Bancos, internet, planos de saúde, telefonia móvel estão no topo da lista de reclamações. E tem de tudo. Você vai conhecer a decisão do STJ no caso de uma mulher que encontrou um preservativo na lata de massa de tomate. Em Brasília, a Justiça fechou as portas de uma faculdade por falta de pagamento do aluguel. Professores e alunos ficaram sem nenhuma informação. No Senado Federal, uma comissão estuda a modernização do Código de Defesa do Consumidor. Veja também uma entrevista com o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino. Tudo isso você confere agora no STJ Cidadão. O Código de Defesa do Consumidor está completando 23 anos. De setembro de 1990 para cá, muita coisa mudou. As pessoas passaram a denunciar, a cobrar das autoridades, a exigir os seus direitos. Para se ter uma ideia, chegou ao Superior Tribunal de Justiça o caso de uma mulher que encontrou um preservativo na lata de massa de tomate. Confira na reportagem de Isadora Fonseca qual foi a decisão. O molho era para fazer o jantar da família, mas o que a dona de casa encontrou dentro da lata foi muito mais que tomate. Ela achou um preservativo. A saída foi entrar com uma ação por danos morais. A Justiça condenou a Unilever Brasil S.A. a pagar a indenização de R$10 mil. A empresa recorreu, disse que o preservativo não poderia ter sido inserido na fábrica porque o processo é mecanizado. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça e a relatora, ministra Nancy Andrighi, manteve a decisão. Esse caso é só mais um entre tantos que configuram uma má prestação de serviço ao consumidor. A lista é longa e inclui problemas com celular, internet, planos de saúde, bancos, compras e serviços. Todos deveriam seguir o Código de Defesa do Consumidor. Mas na prática, a população ainda enfrenta muita dor de cabeça. Este ano, o código completa 23 anos. Será que as pessoas já sabem os direitos que têm na hora de comprar? Você sabe quais são os seus direitos como consumidora? Vixe, eu não sei responder, não. A senhora conhece quais são os seus direitos de consumidor? Ah, não sei. E você sabe quais são os seus direitos enquanto consumidor? Olha, eu não sei muito bem porque nunca tive... Parece, por minha parte, nunca tive muito interesse de pesquisar, mas se eu também pesquisasse mais, visse meus direitos, acho que quando eu fosse fazer uma compra, quando ocorresse algum problema, eu saberia todos os meus direitos na hora se eu tivesse que trocar algum produto. Pois é, Tiago, tem que se informar. O Código de Defesa do Consumidor evita que você seja prejudicado quando comprar alguma coisa ou usar um serviço. Mas até 1990, essas regras não estavam definidas. Sem regras, ficava difícil reclamar. Por exemplo, imagina comprar uma blusa. Quando for usar pela primeira vez, perceber que veio com uma mancha. Antes da criação do código, você provavelmente ia sair no prejuízo. Hoje pode reclamar, pedir a troca e, se não for atendido, acione os órgãos de defesa do consumidor. Por isso é importante conhecer os direitos. O primeiro passo é tentar resolver o problema com a empresa. Se não der certo, procure o PROCON, Delegacia do Consumidor ou Juizado de Pequenas Causas. O que não pode é deixar para lá. Se você vier aqui e fizer uma reclamação, vai virar um procedimento administrativo que vai notificar a empresa para a empresa se manifestar. Ela tem os prazos legais para se manifestar e, ao final desse procedimento administrativo, culmina num processo que pode levar a multa, advertência e outros. Mas a praxe aqui no PROCON, que a gente vê os consumidores e é o caminho mais correto, é que a gente busca a solução no nosso atendimento. Eu venho aqui, fiz uma reclamação contra a telefonia. A operadora, eu contratei um plano que era R$100 e na hora que chegou a minha fatura, R$150. A gente, no contato telefônico com a operadora, porque algumas disponibilizam contato direto com o PROCON, a gente consegue resolver.
Então, é importante deixar claro para a população que venha ao PROCON para resguardar os seus direitos. Isso é o mais importante. Os PROCONs são uma grande conquista para os consumidores. Foram criados como mecanismos de defesa da população. Muitas empresas ainda ignoram a legislação, mas o consumidor deve ficar atento e, quando for lesado, procurar o PROCON da cidade e reclamar sobre o atendimento. É importante levar documento pessoal e o máximo de provas que tiver para mostrar que teve os direitos desrespeitados. A gente agora está orientando da seguinte forma: você pode abrir a reclamação mesmo sem essas provas, mas para subsidiar sua reclamação, traga uma prova, que seja uma foto, uma testemunha, para a gente, no final da reclamação do consumidor, ter êxito na aplicação da sanção, que pode ser advertência e multa, dentre outras 10 que o decreto 2181 prevê. Fique de olho. As campeãs de reclamações são as empresas de telefonia celular. A TIM e a Oi estão no topo da lista das que mais dão dor de cabeça para o consumidor. Em seguida, vem os bancos, o do Brasil em primeiro lugar. Dos fornecedores, Ricardo Eletro e Lojas Marisa são os campeões de reclamação. Essas empresas, há pelo menos uns 15 anos, elas são reincidentes numa lista que o PROCON tem de todo o Brasil, que é a lista de reclamações fundamentadas. Que lista é essa? É uma lista onde a empresa foi apresentada uma reclamação contra a empresa e a empresa não resolveu o problema do consumidor. Porque se ela resolve o problema do consumidor, ela não é inserida nessa lista. Tá? Então, a prática é a prática única e exclusiva de desrespeito ao consumidor por parte dessas empresas. Mas mesmo com a resistência de algumas empresas, as normas são as principais ferramentas dos clientes na hora de cobrar. O direito de reclamar e de ser ouvido é cada vez mais importante. O Superior Tribunal de Justiça tem um papel relevantíssimo na construção, na lapidação. É como se fosse um diamante que foi lapidado, né? Era uma pedra bruta e o tribunal foi, aos poucos, lustrando, lapidando, construindo pontes. E foi muito interessante essa evolução que o tribunal fez em relação ao Código de Defesa do Consumidor. E no próximo bloco, Justiça fecha as portas de uma faculdade em Brasília por falta de pagamento do aluguel. Até já! Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. As relações de consumo podem influenciar a vida das pessoas. Todo serviço prestado deve ser de qualidade. Caso contrário, o desrespeito pode ter graves consequências no futuro profissional. Foi o que aconteceu com professores e alunos de uma faculdade em Brasília, que foi fechada pela Justiça por falta de pagamento do aluguel. O curso superior é um sonho e um objetivo a ser alcançado para muita gente. O que nem todo mundo imagina é que pode virar pesadelo. Pelo menos é o que se tornou a vida dos estudantes dessa faculdade em Brasília. Imagina chegar para assistir a aula e dar de cara com a instituição assim, fechada. Foi o que aconteceu com os alunos da faculdade Alvorada. O prédio foi lacrado pela Justiça.
Motivo? O aluguel não era pago há 5 anos. As placas foram retiradas e até a fechadura foi trocada pelos donos do prédio. Professores e alunos ficaram sem saber o que fazer. Não sabem como vai ficar o futuro acadêmico deles, se a faculdade vai voltar a funcionar e aonde. São 4.000 alunos que não conseguem sequer informações. Sem aulas, sem respostas e sem saber qual vai ser o futuro da instituição, restou procurar ajuda. O Anderson cursa fisioterapia na universidade. Anderson, e agora? O que vocês vão fazer? Agora a gente vai esperar o processo aí que vai acontecer, né? E vamos ver qual que é a posição que a faculdade dá para os alunos de fisioterapia, né? Tem muito mais outros alunos com esse problema, mas vamos ver aí o que é a posição deles para a gente. Os estudantes ainda vão ter que esperar para ter uma resposta e uma definição do futuro acadêmico deles. O diretor do BEDEC explica os direitos que o Código reserva em casos como esse. Primeiro, todo prejuízo material ele vai receber, ou seja, ele vai poder quantificar, né, o prejuízo material que ele teve. Então, se ele teve investimento em material didático e não conseguiu aproveitar em outra universidade, se ele vai ter que pagar novos créditos em outras universidades, se vai atrasar o período de formatura dele em outra universidade, se ele estava aprovado num concurso e dependia de alguma conclusão, de alguma documentação, e isso não foi entregue em virtude. Então você tem uma variante muito grande de dano material nesse sentido. E isso gera ao consumidor o direito de indenização por dano material na exatidão do seu prejuízo e por dano moral do que ele conseguir demonstrar e o juiz entender que lhe é cabível. O Código de Defesa hoje tem mecanismos que protegem o consumidor em uma maneira de compras que está cada vez mais comum, a internet. Basta apenas um clique para ter o produto. Mas como evitar ser vítima de golpes? Um produto que você sabe que no mercado ele é R$ 1.500, você não vai comprar ele por R$ 600 numa promoção, num site de comércio eletrônico. Você tem que desconfiar disso, você tem que ver a credibilidade no site e é sempre buscar as informações na internet dessas empresas. Aqui no Procon, se você precisar de comprar alguma coisa, pode vir aqui pedir uma certidão, que a gente faz uma pesquisa de acordo com os atendimentos e fornece uma certidão para o consumidor, para saber se aquela empresa é uma empresa idônea, que ela resguarda os direitos do consumidor, se não tem nenhuma reclamação aqui no Procon, a gente consegue sim fazer isso aqui em Brasília. Mas o Dite foi atrás da melhor oferta. Não pensou 2 vezes quando achou o produto que queria por um preço bem abaixo do mercado. Eles me disseram que iam ter um prazo de 2 meses de entrega, porque era um produto que vinha da China. Eu falei, não, tudo bem, a gente tinha até comprado a roupa da China que chegou, então eu confiei, né? Só que já tem 4 meses que eu comprei o celular e que até hoje o site não me mandou nada, não me disse que ia demorar, não me deu um prazo, não falou que ia ter um prazo a mais, simplesmente assim, me deixou de lado. Então assim, eu achei chato pra mim, né, porque eu fiquei aguardando, e eles não me deram nenhuma resposta. Então eu me senti sem voz, na verdade, porque se eles pelo menos tivessem tido um cuidado de falar, não chegou ainda, mas a gente vai, que a gente teve, sei lá, teve um problema no navio, enfim, vai atrasar tanto tempo, prazo, sabe? Mas eles, assim, foram sem o menor cuidado, só me disseram que minha compra tinha sido aprovada e ficou por isso. Sem um produto, agora ela pensa 2 vezes antes de se deixar seduzir pelos anúncios virtuais. Eu fiz uma reclamação, só que até agora também eles não me responderam. E já faz um tempo que eu fiz a reclamação perguntando, né? E eu disse assim, se o celular não tem mais prazo para chegar, se vocês não sabem mais do celular, eu queria receber meu dinheiro de volta, porque agora eu já até resolvi meu problema. Eu já comprei outro celular, né? Só que dessa vez eu comprei no shopping, eu não fiz mais questão de comprar por internet. Eu sei que por internet muitas vezes pode sair até mais barato, só que eu quis ter a garantia, sabe, de comprar agora num lugar e que se der algum problema, eu consigo recorrer com mais facilidade. Com as mudanças no código, a produtora já tem como se defender. E a previsão é de que venham mais avanços. Uma comissão especial de juristas presidida pelo ministro Herman Benjamin realizou 37 audiências públicas com senadores, procuradores da República e organismos de defesa do consumidor. O resultado foram 3 projetos de lei com propostas nas áreas de comércio eletrônico, ações coletivas e superendividamento do consumidor.
Uma comissão temporária de modernização do Código de Defesa foi criada e já recebeu mais de 100 emendas parlamentares. Os projetos tramitam no Senado. 2 novidades foram acrescentadas a eles: o fortalecimento dos PROCONs e a proibição da publicidade infantil. O Código de Defesa do Consumidor é considerado um dos mais evoluídos do mundo. E na avaliação do ministro Herman Benjamin, a população tem motivos para comemorar. O Código de Defesa do Consumidor é considerado, e não é sem razão, uma das leis mais importantes da segunda metade do século XX. Por que isso? Primeiro porque veio para preencher uma lacuna enorme no sentido de atualizar o direito privado brasileiro. Nós tínhamos um código do início do século XX e que estava completamente defasado. Mas o mais importante é que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que é utilizada por todos os consumidores. E mesmo aqueles que não conhecem, e a maioria não conhece, os detalhes do Código de Defesa do Consumidor, são esses mesmos consumidores que, num diálogo cotidiano, dizem: eu vou buscar o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, é uma lei que entrou pela porta da frente, sala de estar, por assim dizer, dos brasileiros, e também pela porta dos fundos, pela cozinha. Porque a utilização desta lei é feita por ricos, por pobres, pela elite cultural, pelos analfabetos, protege todos. E por isso mesmo, os casos, as demandas de direito do consumidor, muitas vezes são dominantes, ou tem um volume tão grande nos tribunais de justiça e até no Superior Tribunal de Justiça, que esses casos acabam por apagar os outros, que no passado era exatamente o inverso. Ao final das contas, o Código inventou a figura do consumidor para o direito, que não existia. O nosso direito conhecia e reconhecia o comprador, o locatário e o segurado, mas esta figura do consumidor nasce mesmo na perspectiva jurídica com o CDC. E no próximo bloco, uma entrevista com o ministro da STJ, Paulo de Tarso Sanseverino. Até já! Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Bom, e para falar de alguns casos que envolvem o direito do consumidor, nós recebemos hoje o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Ministro, obrigado pela vinda. É uma questão que está se tornando cada vez mais comum aqui no tribunal? Sem dúvida alguma. Acho que já há alguns anos, desde que dos anos 90, as questões de consumidor têm cada vez se elevado mais em número aqui no nosso tribunal. E, felizmente, a nossa jurisprudência tem procurado dar uma resposta para dar efetividade às regras do Código do Consumidor, que realmente vieram para proteger o consumidor. Isso mostra que o consumidor está mais ciente de seus direitos? Ah, sem dúvida alguma. Hoje o nosso consumidor tem plena consciência dos seus direitos,
dentro de uma sociedade que é massificada, uma sociedade que os interesses são anônimos, e o consumidor tem procurado, através dos vários instrumentos que são concedidos, assistência judicial gratuita, as defensorias públicas, o Ministério Público, o PROCON, ele tem procurado dar efetividade a esses direitos. Diga-se de passagem também que, de outro lado, a imensa maioria dos fornecedores também, ela age de boa-fé. E no momento que se define que uma determinada prática comercial ela é abusiva, ou é ilegal, ou ilícita, eles procuram se adaptar e procuram fazer exatamente aquilo que determina a legislação do consumidor. Nós vemos hoje que, por exemplo, até as redes sociais funcionam bem para prevenir o consumidor de possíveis erros ou abusos, né? O senhor acha que as redes sociais ajudam nesse processo de conhecimento ou de buscar pelo direito mesmo? Sem dúvida. A grande questão hoje é a questão da informação. É a pessoa ter consciência de que, muitas vezes, uma taxa, um valor que ela está pagando é indevido. E hoje as redes sociais têm um papel fundamental na conscientização, na informação dos consumidores a respeito dos seus direitos. É possível usar as redes sociais como um argumento no processo, como uma prova, algo assim? Isso penso que não. Acho que tem que ser uma prova mais concreta. Mas a rede social, o papel dela realmente é na conscientização do consumidor. E quais são as áreas que mais recebem queixas, que o senhor mais tem casos aí? Hoje, praticamente todas as áreas têm chegado em grande quantidade para nós nas relações que envolvem consumidor. Então, nós temos as questões referentes a banco, as questões referentes à telefonia, as questões referentes a seguros, planos de saúde, enfim, as mais diversas áreas têm chegado em grande quantidade para nós. O senhor foi relator de um caso que trata sobre o cartão de crédito que foi recebido por uma idosa sem que ela houvesse pedido. Isso é um fato muito comum, que muitas pessoas acabam recebendo cartão de crédito em casa sem essa necessidade, porque a administradora acaba mandando. Esse foi um processo que marcou, que de certa forma mostra que isso é uma ilegalidade? Mostra, aí nós temos uma prática comercial abusiva, reiterada. Então, se nós olharmos os livros do consumidor, quando tratam de cláusulas abusivas, esse é o exemplo, talvez, dos mais típicos e característicos. E ainda assim, é uma prática que continua a ser praticada. No caso que eu julguei, era um caso de uma pessoa idosa, ela fez a reclamação, ainda assim, tempos depois, recebeu uma fatura cobrando já o valor da anuidade. Então, fica bem claro que, no caso, houve mais que uma prática abusiva, ultrapassou o mero dissabor, e aí nós reconhecemos a ocorrência de um dano moral nesse caso. Tem muitos casos envolvendo imóveis também, tanto a compra quanto o aluguel, financiamento. É uma área que realmente também tem sido... a parte de imobiliário em geral, especialmente os imóveis em construção, a compra, o financiamento de imóvel em construção, e também os contratos de financiamento que são celebrados com bancos. São muitas as questões e a jurisprudência está se consolidando nesse ponto. O senhor considera que antes de levar algum caso, algum problema que tenha com uma empresa, prestadora de serviço, enfim, entre o consumidor e essa empresa, é possível ter uma conversa antes para evitar, para tentar resolver, para evitar que se chegue até a justiça? É sempre preferível, antes da judicialização do conflito, que se tente um acordo diretamente com o fornecedor. Aliás, fica bem claro, a maioria dos fornecedores age de boa fé e até tem boa vontade de tentar resolver essas questões. Eventualmente, não sendo possível, aí sim, nós temos vários caminhos, tem os juizados especiais que prestam um serviço maravilhoso nessa área, e o único cuidado é que nós temos prazos de prescrição, prazos de decadência, que são relativamente curtos. Então, o consumidor só não pode esperar demais, senão acaba perdendo o seu direito pelo decurso do tempo. O senhor falou que as empresas estão mais favoráveis também a negociar, a entender o consumidor. O senhor acredita que essa tem sido uma postura nova diante do direito do consumidor ter ganhado mais status, mais valor? A legislação do consumidor, ela é protetiva dos interesses do consumidor, sem dúvida alguma. Considera o consumidor vulnerável dentro da sociedade e protege a ele. Então, consciente disso, os fornecedores, sabendo
que esses direitos têm uma efetividade muito grande dentro do Poder Judiciário ou na via administrativa, através dos PROCONs, eles já têm se antecipado. E em boa parte dos casos, eles já procuram fazer um acordo com os próprios consumidores, evitando a judicialização e até o agravamento daquele conflito, sem dúvida alguma. O tema atual agora também é a reforma do Código de Defesa do Consumidor. O senhor acredita que é necessária essa reforma? Na verdade, o que nós estamos vendo é uma atualização do Código do Consumidor. Para aquelas questões que em 1990, quando o Código do Consumidor acabou sendo aprovado, entrando em vigor, elas ainda não eram uma preocupação. Então, por exemplo, a questão da internet, do comércio eletrônico. A internet, eu acho, nem sabem, era incipiente na época. De outro lado, a questão relativa ao crédito. Hoje, o crédito é um problema. A facilidade do crédito é muito boa. Entretanto, nós temos um problema muito grave hoje, que é a questão do superendividamento dos consumidores, que é uma questão que é discutida em todo o mundo. E essas questões não foram objeto do Código do Consumidor, porque na época não era uma preocupação dentro do Brasil. Então, em relação a essas questões, é que o Código do Consumidor está procurando fazer uma atualização no direito brasileiro. Só se quer evitar que aconteça um retrocesso. Nós temos, felizmente para nós no Brasil, um dos melhores códigos do consumidor do mundo. É o melhor da América Latina e um dos melhores do mundo. Então, o nosso único cuidado é evitar um retrocesso nos direitos já assegurados ao consumidor e estabelecer apenas uma ampliação, uma atualização para essas novas questões. Tá certo, ministro. Obrigado pela entrevista, mais uma vez, pelos esclarecimentos que realmente vão ser de muita valia aí para o nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Obrigado, ministro. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítico, elogio? Não perca tempo não. Mande um e-mail para a gente, stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Obrigado pela audiência, até a semana que vem. Tchau, tchau.